Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferreira de Vasconcelos, sexta-feira, está esquentando, mas ainda está frio, daí a necessidade de estar agasalhado. Irmãos, eu estou aqui fazendo uma breve reflexão com vocês, me permitam, por favor, rapidamente eu quero pensar com vocês um texto bastante lido e não sei se bem ou mal explicado, não tenho autorização e nem aval para tirar esse tipo de juízo. Mas olha que interessante, é 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 até o verso 11, que diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Com toda certeza, Paulo tirou isso do Sermão da Montanha, provavelmente não estava totalmente escrito ainda, mas ele teve contato com Pedro e os demais apóstolos, né? A ideia de reino de Deus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Não os enganeis, ainda verso 9, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha que ele começa dizendo: os justos não herdarão o reino de Deus, no verso 9. No verso 10 ele fala, nem roubadores, depois ele vem elencando uma série de doenças, né, de alma, de desvios de caráter, de escolhas pessoais, tá certo? Nem tudo aqui é doença de alma, nem tudo aqui é desvio de caráter, e nem tudo aqui são escolhas pessoais. E ele termina dizendo no verso 10, não herdarão o reino de Deus, ou seja, não alcançarão a salvação, não entrarão na Nova Jerusalém. É assim, direto e reto, bem como Paulo, né? Paulo é muito direto. E ele continua dizendo, tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome, ou no nome, né, do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Né? Ele termina dizendo que nasceram novamente, aqueles que tiveram encontro com Cristo, nasceram novamente, foram justificados pela fé e pelo poder do sangue de Jesus, que purifica o crente, né, aos olhos de Deus, a expiação, o sangue de Cristo, e quando ele termina falando no Espírito do nosso Deus, é a regeneração, novo nascimento, segundo padrões espirituais. Ponto. Agora, onde você vai chegar com isso, irmão Edson, pastor Edson? Bom, a ideia é o seguinte, ó, ele elenca impuros, ele fala, não vos enganeis, nem impuros, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ó, injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum desses herdarão o reino de Deus. A pergunta que eu faço é por que nós nos preocupamos tanto com a questão da homossexualidade, né? Não gosto. O pessoal hoje tem o lance do que não pode falar homossexualismo, eu acho bobagem, porque eu faço parte do cristianismo e o próprio movimento LGBTQIA+, ele fala, aqueles que são do cristianismo, eles se dirigem assim a nós, né? E será que eles pensam que ser cristão é ser uma doença? Eu acredito que não, né? Eles não são assim, tenho muitos amigos que são homossexuais, pessoas que convivo no meu cotidiano que são homossexuais, e eles não pensam que eu sou doente por ser cristão. Da mesma forma, se por algum lapso eu falar homossexualismo, não pensem que eu estou me referindo ao homossexual como sendo uma doença. Eu, seu irmão em Cristo, o pastor Edson, entendo que é uma escolha, é uma opção. Tá bom? Ninguém nasce cristão, torna-se cristão. Ninguém nasce gay, torna-se gay. Tá certo? É assim que eu penso. E nós podemos muito bem, sim, conviver em nossa sociedade com estas coisas, mesmo sendo cristão e entendendo que, biblicamente falando, é incongruente, né? Não ser cristão e ser homossexual não dá. Ou é cristão ou é homossexual. Mas eu entendo e convivo e respeito as escolhas individuais de cada um. Mas o que eu não entendo de verdade nem é isso. É por que
o movimento cristão preocupa-se tanto com aquilo que alguém faz entre quatro paredes, né, que são as suas atividades ou as suas atividades sexuais, que isso é escolha de cada um, né? O que acontece entre quatro paredes não é problema nosso, ou é? Eu acredito que não. Agora, por que nós não nos preocupamos com os injustos? Quem é injusto? Injusto é aquele que cria um regulamento em sua denominação, em sua igreja, na igreja que ele criou, na igreja que ele registrou, na igreja que ele fez um estatuto, na igreja que ele fez, inclusive, um tal de um RI, misericórdia, né? Tem uns que proibiam até o final, até meados dos anos 2000 e alguma coisa aí, que o seu líder faleceu, proibia a gravata, media a largura da gravata. Gente, o sapato não podia ser sapato mocassim. Isso é um tipo de injustiça. Isso aí nem de cristianismo isso é um modo ideológico de ler e interpretar a Bíblia. Isso não é cristianismo, isso é ideologia bíblica. A Bíblia não é ideológica, a Bíblia é teológica, tá? Se quiser conversar com isso, a gente conversa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 11 99588 0003, 11 99588 0003, a gente conversa tranquilamente, sem discussão no sentido de ver quem está certo, mas dialoga, mostrando os nossos argumentos, que é isso que faz com que a pessoa se engrandeça, né? Que a pessoa aumente a sua fé, que a pessoa ilumine o seu dia a dia, a sua caminhada nesse mundo tenebroso, como diria Paulo. Nem os injustos, e com certeza Paulo tirou isso do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem algum tipo de injustiça, né? Mas enfim, e ele fala, não vos enganei, nem impuros, nem impuros, é outro tipo de, esse aqui é uma coisa de doença de alma mesmo, vício, são vícios, tanto da área da sexualidade, né, de masturbação, pornografia, entre outras coisas, né? Nem os impuros, nem os idólatras. Olha, é muito comum, eu sou professor de teologia, né? Eu costumo dizer que não sou teólogo, porque eu não desenvolvi nenhum método, né? A ideia não é ser pedante, a ideia é definir mesmo, né? É provocar meus alunos. Eu costumo dizer que sou professor de teologia, né? Professor de teologia. Enquanto professor de teologia, eu tenho acompanhado uma idolatria dentro do movimento cristão, principalmente evangélico, pentecostal e neopentecostal. É muito comum mesmo exaltar o líder, exaltar a placa, como se aquela denominação fosse o fim último. Quem morreu na cruz foi Cristo, gente, pelo amor de Deus. Quem morreu na cruz foi Cristo. Eu sou pastor de uma igreja chamada Assembleia de Deus Brasileira. Não é a minha igreja que salva, é o evangelho que se prega em nossa igreja que direciona a pessoa ao estado, à condição de salvação. Não é a minha igreja, não sou eu, não é o meu pastor fundador da nossa comunidade. Não é isso, pelo amor de Deus. E a gente ouve muito, para ser salvo tem que ser da igreja A, para ser salvo tem que ser da igreja B. Ou a gente ouve este ou aquele líder, né, num momento de ufanismo, né, de prepotência, sabe lá Deus o que, ele fala assim, se na sua igreja não resolve, vem aqui que eu resolvo. Como assim? Como assim? Se o próprio Cristo diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantos milagres eu quis fazer entre vocês, não consegui, por falta de fé. Ora, se o próprio Cristo, gente, o próprio Cristo não fez, quem sou eu para dizer que faria, que a minha fé resolve? Muito pelo contrário, é a fé daquele que vem a Cristo que resolve. Aliás, sem querer ser desagradável, há muitos líderes evangélicos desviados estão há muito tempo. Desviados da graça estão há muito tempo. Mas e os milagres que ocorrem ali? Penso eu, irmão Edson, irmão em Cristo, que o milagre ocorre porque a pessoa que está ali é simples, humilde e ela tem fé e Deus a cura, tá certo? Olha, então vamos lá, nem idólatras, nem adúlteros. Pensemos no adultério de fato, aquele que é casado, e pensemos no adultério religioso, aquele que trai a religiosidade. Vou dar um exemplo muito fácil. Lenço ungido, adultério, porque isso é misticismo. É uma espécie de mandinga. E rosa ungida, isso também é mandinga. Isso não existe base bíblica para nenhuma dessas coisas. E vender o sal.
o sal grosso, o sal fino, ou sei lá o quê. E o azeite ungido. Gente do céu, azeite ungido é de doer, né? Mas enfim, tudo isso, além do adultério do corpo físico, né? Que só pode adulterar quem é casado, né? Se duas pessoas casadas, se um trai o outro com uma outra pessoa, seja a esposa ou o esposo, isso é o adultério. Mas também existe o adultério religioso, que no Novo Testamento os profetas acusam os judeus inúmeras vezes de serem adúlteros em relação a Deus, ou seja, de traírem a confiança de Deus se misturando com outras religiões, com outras práticas. Nem efeminados e nem sodomitas. Nós temos aqui dois tipos de práticas homossexuais. Dois tipos de práticas, que são os efeminados, são aqueles que são nos seus trejeitos, na sua forma de manifestação, eles são claramente, declaradamente homossexuais, e tem os sodomitas, que são aqueles que não parecem que são homossexuais, mas têm prática homossexual. Percebe? Então são dois tipos. Mas eu quero que vocês notem que eles estão juntos com os injustos, com os impuros, com os idólatras e com os adúlteros. E não é só isso. No verso 10 já tem os ladrões. Quem são ladrões? São aqueles que roubam. E Paulo não está escrevendo para pessoas que estão nos cadeiões, nas penitenciárias, nos corrós de delegacia. Muito pelo contrário. Paulo está escrevendo para crentes, para pessoas que estão dentro da igreja. Então, dentro da igreja, há pessoas que Paulo chama de ladrões. Nem avarentos, esse talvez seja uma das doenças, essa talvez seja uma das doenças de almas mais graves, né? Pessoas mesquinhas, avarentas, que a gente chama de mão de vaca, pão duro, né? É uma doença de alma. Bêbados, aqueles que se embebedam de bebida alcoólica, de bebida forte, bebidas misturadas, mas também tem aquele bêbado. Vamos pensar isso de uma forma mais subjetiva, mais simbólica, aqueles que se embebedam emocionalmente, aqueles que perdem o controle de suas emoções, também é um tipo que a gente deve pensar, né? Os bêbados, os maldizentes, aqueles que falam mal do outro. Meu Deus do céu, fofoca dentro da igreja é uma coisa muito corriqueira, né? Muito corriqueira. E perceba, olha, o fofoqueiro, né, que é o maldizente, o bêbado, eles estão no mesmo patamar, né? Paulo os colocou no mesmo patamar de sodomitas e efeminados. Ora, se os efeminados e os sodomitas, por serem efeminados e sodomitas, por praticarem a sodomia e querer, né, um homem querer ser mulher, eles não herdarão o reino de Deus, e o maldizente? E o bêbado? E o ladrão? Aquele que está dentro da igreja e ainda rouba? Pois está escrito lá em Malaquias, né? Vocês me roubam no dízimo e na oferta. Você pensa que isso mudou? Mudou nada, né? Haja vista. Bom, enfim, deixa para lá, não quero entrar nesse assunto agora. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E para gente terminar, no verso 11, ele deixa claro que foram justificados pela fé, pelo sangue de Cristo, a expiação, e pelo novo nascimento, segundo padrões espirituais, pelo Espírito Santo de Deus. Então, muito cuidado, tá certo? De julgar, muito cuidado de levantar juízo contra este ou aquele, e vamos ser mais cristãos e menos juízes. Tiago, na sua carta, ele deixa muito claro, ele fala, em que momento você deixou de ser irmão e passou a ser juiz? Quem te elegeu é juiz? Tá? No mesmo rol de roubadores, de ladrões, de impuros, de maldizentes, estão os efeminados e os sodomitas. Ou os sodomitas estão no mesmo rol. Ou seja, se ser homossexual pode não alcançar a salvação, ser um fofoqueiro também. Então, muito cuidado, em nome de Jesus. Oremos a Deus, que a palavra de Deus alcance os corações e vamos respeitar as pessoas naquilo que elas são, nas suas escolhas pessoais. Tá certo? Seu irmão em Cristo, Pastor Edson, temos uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus.